tudo que está fora de Europa e Ásia foi dividido em linhas imaginárias, né? Essa parte em amarelo no tratado, no papel, na teoria, pertenciam à Espanha. Muitas dessas terras nem se conheciam ainda, tá? Isso foi um tratado feito a partir do que se entendia de mundo, do que se entendia, do que se imaginava em relação aos territórios. Esse mapa que a gente está vendo aqui na tela, ele é um mapa moderno. Ele é um mapa nosso agora, atual. A gente conhece cada fronteira dessa, cada contorno continental deste. Naquela época, não. Naquela época, não se sabia exatamente qual, na prática, qual território é de quem. Né? Tanto é que tem um episódio bem interessante, né? Os portugueses chegam aqui, olha, na Austrália. Eles foram os primeiros europeus a chegar na Austrália. Foram os portugueses. Pouca gente sabe disso. E eles não colonizaram. Um dos motivos de os portugueses não colonizarem a Austrália é porque eles não tinham certeza de onde era a parte espanhola e a parte portuguesa. Eles não sabiam exatamente onde poderiam colonizar, onde poderiam ocupar. Isso fez com que eles tivessem receio, não só por isso, obviamente, mas esse foi um dos motivos que fizeram que os portugueses saíssem da Austrália. Tanto é que a Austrália foi depois colonizada pelos holandeses, depois os britânicos. E perceba que na América do Sul nós temos um trechinho aqui português, né, que depois isso vai mudar, né, as fronteiras vão mudar todos, o tratado de Tordesilhas vai cair depois, mas perceba que a maior parte da América era espanhola, enquanto a África inteira, olha, presta atenção, ninguém fala disso. Todo mundo que fala do Tratado de Tordesilhas só fala da América, só fala da divisão da América. Ninguém fala que a África inteira era portuguesa, segundo o tratado. Era de Portugal. Então nós já temos nosso primeiro ponto aqui de discussão. Por que, que os europeus não colonizaram a África antes da América? Porque a África era de Portugal e Portugal não tinha condição de colonizar a África. Essa é a verdade. Portugal, em 1500, tinha cerca de 1 milhão de habitantes. A Espanha tinha cerca de 6 milhões de habitantes em 1500. Ou seja, a gente está falando que Portugal ele não tinha capacidade de capital humano para colonizar a África. Aí perguntar, mas como é que ele não tinha capacidade de colonizar a África e tinha capacidade de colonizar a América? Entra outro ponto. A população, e aí entra aqui, olha, eu vou só mostrar aqui o nosso segundo ponto, olha, a população africana era muito maior do que a população americana. Aí vamos voltar aqui. Enfrentar uma população africana extremamente populosa, com uma população pequena, não era muito inteligente. Para colonizar tem que ter população. Você precisa povoar aquela região, aquele território. Então não adiantava só tomar na via da força e depois não ter um processo, uma estrutura, uma inteligência de colonização. E essa inteligência de colonização exigia uma população grande. Portugal não tinha essa população. E a África ficou para Portugal, pelo menos até esse momento. Né? Então, no Tratado de Tordesilhas, que vai perdurar por décadas e décadas, a África pertencia a Portugal, não pertencia à Espanha. A Espanha talvez tivesse mais capacidade de colonização na África, naquele momento do século XVI, porque tinha uma população maior. Mas o tratado não permitia que a Espanha colonizasse. Consegue entender? Então, olha, nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas como nosso primeiro ponto, tá? A África ficou para Portugal e Portugal tinha uma população pequena. Aí aqui, olha, só para mostrar um ponto. Muita gente discute comigo, professor, mas Portugal tinha feitorias na costa africana, já na época que estava colonizando o Brasil, no século XVI. Mas ter feitorias, o que é uma feitoria? Feitoria é um posto comercial e militar que um país coloca numa costa marítima e esse posto, né, essa estrutura, vai funcionar tanto para comércio quanto para guarnição militar. Aqui, olha, a cidade de Benguela, em Angola, ela foi fundada em 1617. Só para você ter ideia, e a prova, a história mostra que os portugueses e os europeus não adentraram a África, não interiorizaram a África, não colonizaram a África. Essa cidade aqui de Huambo, veja, tem 200 quilômetros aqui para a costa. Ela só foi fundada em 1912. Olha isso aqui, 1912, século XX.
prestes até a Primeira Guerra Mundial. Essas cidades do interior aqui, no século XIX e século XX, é que foram fundadas. Portugal estava, desde o século XVI, XVII, na costa africana, mas não estava colonizando a África. Angola, Moçambique, vai ter sua estrutura colonial portuguesa no século XIX e XX. Bem depois, a gente vai falar disso. Então, uma afirmação que eu já tenho que fazer aqui para vocês. Apesar da presença europeia na África, já nessa época da colonização americana, não havia colonização europeia nesse período. Ter feitorias, estruturas, pequenas ocupações na costa africana não faz disso uma colônia. A colônia você precisa ocupar e estruturar o seu estado ali dentro. Aquele território precisa ser seu. Uma posse, de fato, estruturada sua, administrativa, política. Isso não acontecia até o século XIX. Então, enquanto a América estava começando a ser colonizada, 1500, 1600, a África ainda não era colonizada. E a prova disso, olha, as cidades todas do interior de Angola foram fundadas bem depois, séculos depois. Tá? E aqui nosso segundo ponto, a população africana era muito maior, mas muito maior do que a americana. Né? Só para você ter ideia, no século XVI, a gente está falando, o que é século XVI? É os anos de 1500. Né? A África já possuía 10% da sua população global. Ou seja, a África era 10% da população do mundo todo. Enquanto a América Latina, não existia esse termo América Latina na época, tá? Eu estou colocando no olhar de hoje da gente. A América Latina, ali do México para baixo, vamos botar assim, 4% da população global. Então, toda essa América espanhola e portuguesa, né, que foi colonizada, os indígenas correspondiam a 4% da população global, enquanto a população africana era mais do que o dobro da americana. Isso faz com que gere um complicador maior, porque você vai ter que enfrentar belicamente, militarmente, um contingente populacional muito maior. Se esses reinos africanos, se esses impérios africanos tinham uma população maior, eles provavelmente tinham exércitos maiores também. E eles talvez tivessem tecnologias melhores do que os indígenas, pelo menos do que a maior parte dos indígenas americanos. Tá? Então, a gente vai perceber que o nosso segundo ponto, pelo qual os europeus optaram pela América antes da África, foi que a população africana era gigantesca comparada à americana. Então é melhor você atravessar um oceano do que enfrentar essas populações africanas. Tá? Aqui, olha, eu mostro um mapa para você, mostrando que a África, além de ser populosa, ela tem um outro complicador. Existe um gigantesco deserto chamado Saara,